Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Catiane Castro, eu sou psicopedagoga e eu trabalho com estímulos desde o nascimento para crianças com e sem transtorno. Então esse é o meu objetivo. Eu tenho experiência com síndromes, com transtornos, tenho experiência com crianças com TDAH, com autismo, com síndrome de Down. Então, essa é a minha experiência e eu estou aqui para poder realizar esse trabalho voluntário, porque eu sei que são muitas as questões, são muitas as dúvidas que nós temos como mãe com os nossos filhos, né? E às vezes a gente, são perguntas assim que a gente procura respostas e a gente vai numa consulta e quando chega naquela consulta, a gente às vezes não é respondido. Eu já passei por isso, gente. Quem já passou? Ah, a Lê falou que eu quero. Ai, que ótimo. A Lê Falqueiro falou que quer a consulta. Deixa eu ver se mais alguém aí quer. A Paty também, a Viana. Gente, quem já passou por essa situação? Eu já passei. A gente vai para médico ou para psicólogo com aquele tanto de perguntas querendo respostas. E aí a gente chega, eu já aconteceu muito isso comigo, com pediatra, por exemplo. Aí eu chego lá e pergunto, e não saio do consultório como satisfeita, porque às vezes ele não conseguiu me responder de uma maneira que eu entendesse. Infelizmente, tem profissional que acha ruim, ficar explicando para você mais de uma vez, aí a gente deixa pra lá e volta para casa com a dúvida, Então, eu já passei muito por isso. Então, olha, como a Lê Falqueiro falou para mim, eu quero, primeiro, eu vou fazer o atendimento com você, tá bom, Ale? Agora, coloca para mim aí se você está preparada para eu te chamar. Eu posso te chamar aí para você dividir essa live comigo, essa aula? Eu sei que tem mamães que estavam ansiosas por esse momento, que viram o anúncio e falaram, não, eu quero participar dessa live, eu não perco. Ai, que ótimo! Tô aguardando você, tá? Tô te aguardando aqui. Olá, boa noite. Estou me ajeitando aqui. Que pegou eu de surpresa, ó. Tava lá com as crianças. Não tem problema, não. O objetivo é o que a gente vai conversar aqui, né? Tenho muitas dúvidas. Deixa eu ver Ai, que bom, então. Então, vamos para a consulta, né? Vou me apresentar de novo para você me conhecer e depois você se apresenta para mim, combinado? Tá. Então tá. Então, o meu trabalho é em relação a orientar casais, a orientar mamães, em relação às estratégias adequadas e corretas para estimular os filhos à aprendizagem, para poder potencializar da melhor maneira o desenvolvimento das crianças. E eu trabalho com crianças que têm autismo, que têm TDAH, que têm dislexia, disgrafia, dificuldade de aprendizagem, crianças também que têm síndrome de Down, que têm deficiência intelectual, qualquer tipo de deficiência, dificuldade de aprendizagem, transtorno, síndrome. E eu oriento mamães que também não têm nenhuma dificuldade em casa em relação, os filhos não têm dificuldade de aprendizagem, mas a mãe está com alguma dificuldade em relação ao comportamento do filho,
não está sabendo lidar, qual estratégia, qual ferramenta utilizar, tá bom? Certo. Então, a sua dúvida é em relação a alguma dessas coisas que eu falei, né? Sim, eu tenho, assim, muitas dúvidas em como... Você está me ouvindo? Tô. Eu tenho muitas dúvidas, assim, como que eu consigo... ele tá nessa fase dele, assim, ele não fez 3 anos ainda, vai fazer agora, né? Como que eu faço, por exemplo, para lidar? Ele tem uma irmã, ele não divide nada. Ele não sabe dividir. Então, eu tenho muita dificuldade para ele dividir alguma coisa. Eu sei que essa fase não é de... Eles não conseguem dividir facilmente, né? Mas eu tenho muita dificuldade. Aí, o que ele faz? Ele fica nervoso, irritado, ele cata as coisas, ele joga no chão, ele grita, tudo porque ele não quer dividir. Certo. No caso, você tem 2 filhos? Dois, de que vai fazer 3 e uma de 6. Tá, uma menina de 6 e um menino que de 2 anos e pouco que vai fazer 3. É. Tá. Aí eu queria que o seu problema em relação, você disse que ele está com dificuldade de dividir brinquedos, objetos, Exato. alimento também ou não? Ao quê? Alimento. Ah, explica o que é isso, que eu não sei. Comida. Ele quer. Ah, comida? Não, ele não come super bem. Ele come arroz e carne, não gosta de salada, muito pouco fruta. Mas assim, se ele estiver comendo alguma coisa, ele aceita dividir ou não? Essa é a minha Não, dúvida. não aceita dividir. Ah, tá. Então o problema é com tudo, a divisão em relação a objeto, a brinquedo e também alimentos, no caso. É tudo. Tá. E isso é desde sempre? Ou começou há pouco tempo? Desde sempre. Mas agora que eu falo, eu acho que ele está entendendo. Heitor, você tem que dividir. Heitor, você tem que dividir com a sua irmã. Ele quer tudo para ele. Aí ele vê que ele precisa dividir, porque eu falo que ele tem que dividir, ele fica muito nervoso. Ele cata as coisas e joga no chão. Esses dias ele jogou uma massinha dentro, na mesa e voou um copo de Coca-Cola no chão. Tá. E aí, o que eu faço também? Eu fico com dúvidas. Eu não posso, assim, eu não bato, né? Mas eu fico muito nervosa. Tipo, como que eu vou explicar para ele que tá errado? E sendo que eu fico muito nervosa. Entendi. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como pessoa adulta, você divide as coisas ou você tem dificuldade para você dividir? Eu divido. Você é uma pessoa dada, você não é uma Sim, pessoa assim, tá. E o pai? O pai é mais egoísta, sim, ou é uma pessoa dada também? também divide. Também divide. E a irmã? A irmã Muito. também divide. Tá. Super boa divide. E às vezes você acaba privilegiando ele e às vezes tirando da irmã porque ele não está sabendo dividir. Eu fazia muito isso, mas no primeiro ano dele, depois eu não fiz mais. Aí eu deixava ele chorando mesmo. Porque, por exemplo, eu tinha um brinquedo na mão dela. Tudo que ela quer, ele quer. Tudo. Ele quer tudo que ela quer. Ele pode estar brincando com outra coisa, mas a hora que ela pega um brinquedo, ele quer pegar. E aí eu fazia muito isso. Aí o que eu fiz? Pedi pra ele. Falei, olha, você vem, chega pra sua irmã e pede. Marina, assim que você acabar, você me empresta? Aí ele começou a fazer isso. Mas pra não tirar dela, porque no começo eu tirava dela. Tirava dela e dava pra ele. Aí eu Uhum. vi que eu tava fazendo errado. Aí eu comecei a pedir, falar para ele, pedir para ela, e assim que terminar, tudo bem. Mas tem horas que ele fica muito irritado e ele não pede, ele quer, ele chora, ele senta, ele é muito birrento. Certo, tá. Então vamos lá se eu consigo te orientar da melhor forma. Ele tem algum atraso no desenvolvimento da fala, na coordenação, no andar? Não, né? Não tem nenhum atraso. Ah, não, mas ele tem dificuldade assim, de letras, né? Por exemplo, ele não fala R ainda, ele não fala algumas palavras. Sei lá, ele não fala muito corretamente as palavras.
Tá, mas igual, por exemplo, dá um exemplo de uma palavra que ele não fala. Ele Ou não que ele fala tem. Hã? vermelho, ele não fala. R, a palavra R ele não fala. A palavra assim, ra, quando a gente vai falar, né, ra, ele não fala. Tá. Então, ó, essa questão da fala, na verdade, ele não fala, não é a palavra. Ele não está conseguindo falar alguns fonemas, né? Algumas letras. Sim. Tá. Então, depois eu te oriento em relação à fala, né? Tá. Mas em relação ao desenvolvimento cognitivo, da inteligência, você percebe algum atraso ou não? Eu acredito que não. Tá. A sua preocupação maior é em relação à divisão, aí que ele não está sabendo. Divisão. E isso apresenta desde pequenininho, Sim. né? Muita birra, muita birra. Tá. Então, aí, o seguinte, a criança, né, até os 3 anos de idade, você já me ouviu falar aqui que você me segue, você já me acompanha as minhas aulas, as minhas lives. Até os 3 anos de idade, as experiências primárias da criança em relação ao pertencimento, ela vai aprender com os pais. Então, a criança, principalmente até os 2 anos, 3 anos, ela ainda acha que só existe ela no mundo. O cérebro dela entende que é a questão do ego. É só eu que existo e todo mundo tem que fazer todas as minhas vontades. Então, isso é de um cérebro em desenvolvimento. Como que a criança ela vai aprender? Aí, a partir dos 2 anos de idade, ela entende que tem a mãe, tem o pai, tem a irmã e existem os objetos. Mas primeiro ela passa a identificar pessoas, depois os objetos. Mais tarde ela consegue fazer ela consegue distinguir que um brinquedo pode ser dela e pode ser emprestado. Então, por isso que as primeiras vezes, as primeiras situações onde surgir isso, a mãe agir da forma correta e ir trabalhando essa questão é muito importante para o decorrer. Depois onde que esses movimentos irão se repetir. Então, o que a criança quando a criança começa a, né, o meu filho, ele tem 1 ano e meio, mas como ele é estimulado bem precocemente, eu tenho 2 filhos maiores, aqui em casa eu já comecei a fazer essa estimulação com ele. Por exemplo, se ele quer alguma coisa que está com os meninos, né, eu explico para ele e dou para ele uma outra opção, sempre. Por exemplo, né? Então, eu vou te aconselhar e vou te orientar o que você deve fazer. A partir de agora, não sei se você já fez isso, mas você vai fazer isso agora da forma, né, que eu considero que é uma forma correta. Se ele pegou alguma coisa que está com a sua menina e, né, a sua menina está brincando, ele vai lá e pegou. Primeiro, você tem que estar bem, você tem que estar calma para isso, porque senão você vai ele não vai te ouvir se você já chegar para ele estressado. Primeiro, você pode tentar ver como que eles vão agir ali, né? Porque ele já tem quase 3 anos. Se não der certo, se você vê, opa, não deu certo, eu vou ter que entrar lá, porque ele ainda não aprendeu a forma correta. Então, você pega e fala assim, Heitor, né? Você fala assim, Heitor, a sua irmã está brincando agora com esse brinquedo. Ela pode te emprestar e vai ser ela. Entende? Não você. Você fala assim, ela pode te emprestar outro brinquedinho agora. Aí você já pega aquele outro, ela já pega outro brinquedinho, você combina isso com ela antes. Todas as vezes que o Heitor pegar querendo uma coisa que tá com você já vai pegar outra coisa. E nesse momento, para a criança aprender, ela precisa ser distraída, ela precisa tirar o foco.
você tem que conseguir eliminar o foco dele daquilo que ele está querendo e colocar o foco em outra situação. Entendeu? Eu entendi, mas como que eu vou fazer isso? Então, vamos supor que ela tá com uma bola. Aí ele quer a bola, de todo jeito. Aí você vai falar assim, Heitor, a bola agora está com a... Como é que ela chama? Marina. Marina. A bola agora está com a Marina, tá? Aqui, a Marina vai te emprestar outra coisa, rapidinho. Vamos supor que a Marina tá com uma bolinha do lado, um carrinho, qualquer coisa. Aí, a Marina vai te emprestar agora o carrinho. Vamos brincar com o carrinho? Aí você já pega o carrinho, vrum, vrum, e já vira ele para outra direção e deixa ela lá com a bola. Entendeu? Sim. Aí Entendi. você pode até levantar, se ele estiver sentado no chão. Você pode até levantar. Você pode virar o corpo dele para outro lugar, tirar o foco de lá. Olha, vem brincar com a mamãe. No início vai te dar um pouquinho de trabalho, né? Às vezes você está trabalhando, você não pode perder ali 2, 3, 4 minutos. Mas tudo que você faz repetidamente, ensina para a criança isso, principalmente antes dos 3 anos de idade, fica muito mais fácil para o cérebro, para essa criança assimilar essa aprendizagem. Então, qual que é o passo? O passo é você tirar o foco daquele brinquedo que está com a irmã, que no caso é a bola, pegar um outro brinquedo e vamos brincar com o carrinho e já levar ele para o outro ambiente para ele ver que... Porque, como eu te disse, eles não entendem o que é deles, eles não entendem que as outras pessoas também têm vontade nessa fase. Ele não entende que a bola tá com ela e a bola é dela, que aquilo é uma posse dela, que ele não pode ter aquilo. Então, como a gente não consegue ainda, ele não tem maturidade para isso, então você vai tirar o foco daquilo e pôr o foco. Na verdade, você vai estar ensinando para ele a dividir, fazendo isso? Em termos, não. Né? Você não está... Não é, não entendo, mas você mostrando, você que sabe como o cérebro dele funciona, você está fazendo dessa forma, porque o cérebro dele ainda é duro para entender essas questões do que é meu, o que é do pai, o que é da mãe, entendeu? Sim. Então, se ele pega qualquer objeto na sua casa, ele não é verdade? Ele pega um objeto, ele não quer saber se ele pode estragar, se ele pode sujar, se é seu, se não é, não é assim. O senso de pertencimento é dele. Ele viu aquele objeto ali, ele pegou. Não é assim que acontece ainda com ele? Sim. Então ele vai aprender na repetição, que quando ele quer um objeto, nem sempre ele vai poder ter objeto, mas vai poder ter outro objeto. Que pode ser da irmã, pode ser do pai, mas ele não está brincando, ninguém está usando aquele objeto agora. E existem vários livros, eu gosto muito de livro, vários livros infantis que você conta historinhas para criança. Você pode pegar até brinquedos. Se você não tem um livro que conta que era uma criança, que ela tinha uma bonequinha, que ela não queria emprestar aquela bonequinha para ninguém, ou ele tinha um carrinho, mas ele aprendeu que aquele carrinho, né, pode ser emprestado, que o coleguinha fica feliz quando brinca com aquele brinquedinho dele. Entende? Desenho, assim, já vi. Desenho. Desenho. E livro é muito mais significativo para uma criança dessa idade. Entendeu? Porque vai ter ali o seu momento com ele, vai ter o seu relacionamento com ele, aquela conexão. E é você que vai estar ensinando para ele, não é um desenho, uma televisão. Entende? Depois, eu vou te mandar no privado, eu vou pesquisar nome de livros que abordem esse assunto, porque é o mesmo caso de quando você quer ensinar para uma criança a tirar chupeta. Sabe? A deschupetar é a mesma coisa, porque durante um tempo aquela chupeta foi dela, foi um objeto dela.
como é que você ensina para uma criança que ela precisa tirar a chupeta? Mostrando para ela que ela tem um brinquedinho que é dela, que depois ela pode doar aquele brinquedo para outra pessoa que não vai servir para ela mais. No caso, a chupeta a gente pode doar para um gatinho, doar para um cachorrinho, entendeu? Doar para um bebezinho mais pequenininho. Aí, no cérebro da criança é o mesmo processo, porque a chupeta é um objeto, entende? E até durante o momento ela pensa que aquele objeto ali é alguém que se conecta a ela. Então ela tem que começar dentro do cérebro dela a pensar assim, opa, isso aqui... Por isso que é importante o bico, a chupeta ser usada só dentro do berço e não no dia a dia, para ele ter aquela noção. Isso aqui é para... tem uma função, é para dormir. Ele usa chupeta? O dia inteiro. Então assim, você tem que ensinar da mesma forma que você faz começa já essa questão da chupeta, ensinando para ele já conversando. Tudo é conversado. Tudo é conversado. E é assim, quando você conversa uma vez e tira o foco e passa. Por exemplo, ele acordou de manhã. E ele tem costume de acordar e já pegar a chupeta. Sim. Como você quer fazer esse trabalho de tirar a chupeta? Sem querer, a gente já vai passar para outro assunto, mas para você entender que é a mesma conexão aí, o mesmo pensamento. Então, se você precisa, você vai começar a ensiná-lo que a chupeta é só para dormir. Porque depois que você vai tirar a chupeta de uma vez por todas. Então, primeiro você tem que ir tirando aos poucos. Então, quando ele acordar, ele dorme de cama ou berço? Ele dorme no berço. No berço. É, então, você vai arrumar algum bichinho, algum animalzinho, qualquer coisa, e vai colocar dentro do berço. Se ele já tem, melhor ainda. Vamos supor que ele tem um macaquinho dentro do berço, que ele dorme com um macaquinho de pelúcia. Quando ele acordar, você vai falar, Heitor, olha, a mamãe quer que você não fique... Pode começar. Você vai chupar o bico agora, a chupeta, só para dormir, tá bom? Então, quando você sair do berço, você vai dar a chupeta pro macaquinho, porque agora... Ih, mas o macaquinho tá morrendo de sono, o macaquinho tá cansado, o macaquinho quer chupar chupeta. Você vai dar tchau pra chupeta, tá bom? Que agora nós vamos lá tomar café, a mamãe vai fazer... E já tira ele daquele foco, manda ele dar tchau pra chupeta, já carrega e some do quarto. Quer dizer, você tirou o foco da chupeta e foi para um outro ambiente. Então, isso você vai fazer depois que ele dormir de tarde. Né? Aí, quando ele for dormir de novo, aí você fala, vamos lavar a chupeta, porque o macaquinho chupou a chupeta demais. Vamos lavar, que agora a chupeta é do Heitor. Entende? Aí, quando ele acordar, você faz esse movimento com ele de novo. Se o macaquinho enjoar, você pega um coelhinho, um carrinho, qualquer coisa. Você vai ensinando brincando. Para a criança nessa idade, a gente tem que ensinar brincando. Tudo que você for fazer, você ensina brincando. Por exemplo, se ele está chupando uma laranja ou uma uva, né? Tem vários ali. Você quer dividir com a irmã? Ai, ai, ai! Nossa, mas Marina tá com muita vontade de chupar essa uva. Vamos dar uma uva pra Marina também? Entendeu? Porque você já pegar e falar assim, Heitor, dá pra Marina. Toma, Marina. Então, dá pra ela. Mas você tem que dar agora. Não é? Se a gente faz assim, a gente não alcança os nossos objetivos. E aí a gente tem que ficar gritando, né? Mas dá esse brinquedo pra ela, larga mal você. E a gente grita, né? Até fala. Tipo, acho que a gente tem que entender, né? Pra dar... Então, a gente tem que usar empatia pra gente usar empatia para nós conseguirmos falar a língua da criança. Ó, dá um exemplo pra mim. A Marina, ela vai fazer 7 anos, então ela quer ficar... Você tá muito perto. Chega um pouco assim, ó. Eu tô te vendo só daqui.
Ah. A Marina, ela tá assim, quer ficar um pouquinho mais no quarto dela, fazendo as coisinhas dela, né? Ficar sozinho um pouco. E ele não deixa. E ele vem, fica cutucando, e quer abrir a porta do quarto, quer ficar do lado dela, e fica cutucando, e ela, sai daqui, deixa eu sozinha, deixa eu em paz. Ela fica falando isso, e ele não quer saber, quer ficar grudado nela. O que eu faço numa situação dessa? Então, olha, você tem que conversar. Primeira coisa é conversar, porque ele já entende tudo. Conversa, fala para ele, olha, aqui é o quarto da Marina. Em um momento que ele não está querendo isso, em um momento que Tá, está todo mundo de paz. tá. Leva ele lá no quarto. Ele tem um quarto só para ele? Não, ele não tem quarto. É Ele só ela. dorme onde? Ele dorme do meu lado na cama. Tá. Então você leva ele. Dorme com a gente na cama. Ela não dorme na cama dela, dorme todo mundo na cama. Tá. Aí que você. Se um dia você quiser mudar isso, você me fala, tá? Tá. Então, Alice, você leva ele lá e fala assim, Heitor, esse é o quartinho da Marina. A Marina é uma mocinha. A Marina precisa de brincar, às vezes quer brincar sozinha. Aí você faz um combinado. Por exemplo, você pode fazer põe um coração, pede ela para fazer um coração. Às vezes um coração vermelho ou um coração amarelo. Tipo, quando ela colocar o coração vermelho, ela não quer que ninguém entre no quarto. Entende? Boa ideia. Então, Legal. aí ela cola aquele coração lá. Então, você pode ensinar para ele, Heitor, todas as vezes que esse coração vermelho tiver aqui na porta, esse coração, é porque a Marina está ocupada. A Marina não pode brincar. Então, você pode chamar só a mamãe. Aí você tem que dar outra alternativa para ele. Entende? Porque não adianta nada você só falar assim, ó, a Marina tá gritando lá, mas você tá fazendo outra coisa e ele não tem ninguém para brincar, não tem ninguém para dar atenção. Ele vai ficar indo atrás dela mesmo. Ou o que acontece? Dá trabalho, dá trabalho. Todas as vezes que a Marina quiser ter o momento dela, vai ser o seu momento com o Heitor. Entende? Aí vai ser o seu momento com ele. Então, assim, para tudo que a gente precisa melhorar dentro da casa, do nosso relacionamento com os nossos filhos, nós temos que estar ativos. Nós, como mães, nós temos que puxar a cordinha para o nosso lado. Então, olha, você combina com a Marina. Marina, na hora que você quiser ir brincar no seu quarto, você vai colar o coração na porta ou um bichinho pendurar na fechadura, entende? Na maçaneta. E aviso ele também, né? E aí você vai combinar isso com ele antes. E aí você vai fazer isso quando a mamãe puder dar atenção pro Heitor. Entende? Porque senão ele vai ficar sem referência. Ele vai pensar assim, ó, a Marina tá presa dentro do quarto, brincando no momento dela. A minha mãe tá ali no computador. O que eu vou fazer? Né? Se for um momento que você quer que ele fique na frente da televisão, aí você fala assim, ó, a Marina vai brincar e você vai assistir aqui 20 minutos de TV, enquanto a Marina brinca. Ou a mamãe vai sair para passear com você esses 20 minutos aqui na calçada. Ou eu vou brincar com você nesses 20 minutos. Entende? Você tem que, para a Marina ter o momento dela lá, você vai ter que fazer essa outra com ele, esse combinado aí, o que ele vai ficar fazendo. Nossa, eu faço tudo errado. Hã? Eu faço tudo errado. Então. Ela quer brincar sozinha, você não tá vendo? Vem pra cá, ó. Deixa ela. Deixa ela, grita. Sai daí, Heitor, deixa ela brincar. Pois é. Então, assim, porque criança, ainda mais quando são irmãos e um é mais velho, a criança quer ficar sempre perto da outra. Por isso que os irmãos mais velhos sofrem, né? Os irmãos mais velhos não têm tempo para eles, porque sempre ele vai ter que brincar, ele vai ter que cuidar para a mãe poder fazer alguma coisa. Mas aí você tem que pensar no desenvolvimento
né? Nessa privacidade. E acaba, eu acho que a gente passa muito por cima de tudo isso porque a gente fica nervosa. Estamos na pandemia, as crianças estão o dia inteiro aqui em casa, né? A gente fica nervosa, não quer, não consegue fazer quase nada e aí, quando vai fazer, faz errado ainda. Ai. Então assim, ó, pensa que é assim, ó, tudo que a gente quer melhorar dentro da casa da gente, tudo que a gente quer mudar dentro da casa da gente, precisa ter constância. Não adianta você fazer um dia certo, 2 dias, 3 dias certo, e você não persistir, porque as crianças aprendem com repetição e com o nosso exemplo. Então, eu garanto para você que se você fizer do jeito certo, usar as ferramentas corretas, você vai ter muito menos trabalho. O dia vai ser muito menos cansativo e você vai ter aí filhos mais estimulados, né? Não só estimulados a questão do comportamento, da emoção, mas também a questão da inteligência, né? Estimulação cognitiva, que eu tanto falo, é isso, é você possibilitar esse potencializar de tudo no dia a dia. Tudo pode ser potencializado, até um momento de uma criança dividir, um momento de uma criança ter privacidade, não mais velho para brincar dentro do quarto sozinho, né? E é isso que eu ensino no meu curso pago, que eu estou lançando agora, que custa só R$297, que é um curso que ensina tudo isso, como que você vai lidar no dia a dia com esses comportamentos, com essas decisões, com esses problemas que aparecem em todas as famílias, né? Igual você falou, ele é muito birrito, ele chora muito. Mas será por que ele tem essa atitude? Será se ele está tendo a atenção que uma criança da idade dele precisa? Não. Será que você está conseguindo usar ferramentas corretas para ele aprender? Não. Então, Ale, é assim, né? Foi bom a gente ter conversado sobre esses dois problemas, porque são problemas que eu considero assim, que uma semana você consegue resolver usando a ferramenta correta. Olha que com uma semana. E se você não conseguir, você pode me chamar aqui, tá? Que a gente vai mudando as ferramentas, entende? Entendi. Catiane, o coração na porta não resolveu. Catiane, o negócio pendurado lá na maçaneta não resolveu. Você tem alguma outra sugestão para dar? Aí eu vou e te dou uma outra sugestão. Porque a gente conhecendo o cérebro e conhecendo as limitações, né? A rotina da casa, como que é o seu temperamento, a sua personalidade, como que você age com eles, fica muito mais fácil para a gente acertar nessa consultoria aí. Amém. Bom? Obrigada. Adorei a consultoria. Ai, que bom. Fico feliz. Coloque em prática e qualquer dificuldade que você tiver, me chama, que eu estou aqui para te ajudar. Eu vou abrir oportunidade agora para outra pessoa que tiver com um problema aí e quiser também, tá? Oi. Obrigada, Catiane. Obrigada a você pela confiança aí. Adorei a oportunidade de aprender um pouco hoje. Um breve.